Qual é a principal diferença entre uma carteira quant e uma carteira tradicional, se assim podemos chamar, né? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simetria, estou aqui com você ao longo de 365 dias, já passaram 100 dias, mas ainda tem muito tempo para você entrar ainda no plano. Lembrando que o plano foi feito para você executar e a gente está mostrando na prática. Mensalmente eu faço aportes utilizando a nossa solução Quant que a gente desenvolve aqui. E por isso também que o tema de hoje é: qual é a principal diferença entre uma carteira Quant e uma carteira tradicional? Que seria utilizada aí outras estratégias de investimento, como por exemplo o Buy and Hold. Então vamos lá no vídeo de hoje. E aí lembrando, fazendo essa lembrança, tá? Estou falando cada vez mais agora sobre Quant, principalmente que está próximo de chegar aí o nosso início da nossa Masterclass, em que a gente vai abordar várias questões lá do Quant. Mas já estou adiantando algumas coisas e hoje eu vou falar sobre a principal diferença entre uma carteira Quant e uma carteira tradicional. Lembrando que eu estou fazendo o aporte aqui mensalmente. Estou construindo uma carteira 100% com base na nossa solução Quant que a gente desenvolveu aqui, que é o nosso método VAPT. E aí, para quem chegou agora e não sabe o que se trata, o Quant, basicamente são soluções baseadas em ciência de dados, machine learning, inteligência artificial para apoio à decisão de investimentos. Lá você pode tirar insights para saber em que ativo você vai investir. No nosso caso, a gente está falando aí sobre ações, fundos imobiliários, stocks, REITs e ETFs, tanto americanos quanto os ETFs brasileiros. Então, a gente compõe uma carteira com todos esses tipos de ativos. E aí eu faço mensalmente aqui um aporte em torno de R$1.000 e 80% eu dedico simplesmente para investimento em renda variável, 20% eu construo ali um fundo de emergência, exatamente simulando realmente todo esse processo para que muita gente ainda está nesse plano 5, né, chegar aos seus primeiros 5 dígitos. Pode ter gente aí que já chegou nos seus 5, está rumo ao sexto, ou até mesmo gente que está abaixo ali, está no plano 4 ainda, nos seus primeiros 4 dígitos. Não tem problema aqui, o que a gente fala vale para todo mundo. Mas enfim, vamos falar lá sobre a principal diferença entre uma carteira tradicional e uma carteira Quant. Para isso eu vou usar 3 grandes investidores aqui, que seriam, vou usar o nome deles, mas obviamente por trás deles existe uma gestora, uma hold, uma empresa que faz todos esses investimentos. No caso, o Warren Buffett, por trás dele aí tem a Berkshire Hathaway. A gente tem aqui o Ray Dalio, e também ele é cofundador da Bridgewater Associates. No caso ele é um hedge fund, mas a gente poderia classificar ali porque ele utiliza muito, ele mesmo já falou no seu livro os princípios, né, no livro Princípios do Ray Dalio, ele fala lá bastante sobre a questão do uso de inteligência artificial, machine learning, para apoio nos investimentos. E o outro, com certeza, utiliza isso, que é uma das nossas principais referências. Esses 3 são nossas referências. Pouco mais, aí no caso, o Ray Dalio do que o Warren Buffett, mas com certeza o Gene Simons está ali no topo, né? Ele é a nossa principal inspiração. O Gene Simons é o cofundador da Renaissance Technologies. O foco realmente é lá soluções Quant lá. Ele já deu várias entrevistas, obviamente, e nenhum desses caras aí, nem o Warren Buffett, nem Ray Dalio, nem Jim Simons, a gente sabe exatamente o que eles fazem, obviamente. Somente gente lá dentro que faz e possivelmente quando essas pessoas saem por alguma razão, obviamente eles não vão ficar falando aí, inclusive há contratos de non-disclosure, ou seja, não revelar o que viu ou o que usa cada um desses fundos lá. Mas enfim, vamos mostrar a principal diferença, tá? Para isso eu vou dar um panorama geral em cada um deles, cada uma dessas carteiras, desses caras aí que a gente falou. Então agora a gente vai dar uma olhada na composição das carteiras de cada um deles, né? No caso a gente começando aqui pelo Warren Buffett, né, através da Berkshire Hathaway. A composição dela é uma composição que a gente vê alguma tendência nela, né? Hoje está muito forte a parte de tecnologia da informação, principalmente por causa da Apple, né? A Berkshire Hathaway, ela tem uma composição muito grande lá na Apple. A parte financeira também é grande lá, é 31%. Consumer staples, que seria aquele consumo básico, né? aqueles produtos que você tem, independente do ciclo econômico, né? Você consome independente do ciclo.
Isso aqui vale também para a nossa bolsa brasileira, tá? E aí a gente tem aqui consumo discricionário, que seria aquele consumo de luxo, aqueles produtos que você come quando você compra, né, quando o negócio está bom, né? Ou seja, em ciclos de expansão, que a economia está crescendo e tal. Quando está em recessão, deixa de comprar. Posição da Berkshire Hathaway é muito pequena ali. Comunicação, 3,28%, já é maiorzinha, né? Mas realmente ele está concentrado aqui em tecnologia da informação e finanças. Já tem também alguns pouquinhos aqui em Utilities, Telecommunications, que seria a parte de empresas concessionárias, né? Seja de saneamento, seja de elétrica também, né? Eletricidade e telecomunicações. A gente tem também aqui uma porcentagemzinha em energia. Essa energia não é energia elétrica, né? Lá a gente fala energia, geralmente empresas associadas a petróleo e gás, né? E healthcare tem uma posição aqui de 3,86%. Essa aqui é a composição do Warren Buffett através da Berkshire Hathaway. A outra é a Bridgewater. A Bridgewater já é do Ray Dalio, que eu falei, né? A composição dela também super concentrada, vinha super concentrada no setor financeiro. E só uma observação, quando a gente está falando financeiro, também entram os ETFs aqui nessa composição, ou seja, no caso da Bridgewater, eles investem através de ETFs em outros países, né? Pode investir em ETF que replica índices lá nos mercados emergentes, mercados europeus, coisa desse tipo, tá? Então entra aqui nesse bolo todo a parte de finanças. Lá no caso da Berkshire Hathaway, é um pouco menos essa questão de ETFs. Eles entraram agora através de ETFs como o VUL, né, que replica o S&P 500, mas não é muito a praia do Warren Buffett. Obviamente, agora as tomadas de decisões vêm sendo feitas por analistas, tá? Ou sócios lá da empresa propriamente dita, né? Mas enfim, aí no caso do Ray Dalio, vem diminuindo a posição na financeira, né, no setor de finanças, né, com 32% hoje, mas também tem uma posição alta aqui em consumer staples, consumo básico, né? Tá colocando o pé maior ali no consumo básico. Possivelmente, aí eu vou especular, 100% de especulação, né? Ele está prevendo algum ciclo econômico de recessão, né? Para ele estar aumentando essa posição no consumer staple. Consumo discricionário, mas também ele aumentou aqui, né? No consumo discricionário também aumentou posição e comunicações, tá? E aqui tem healthcare, deu uma aumentadazinha também na composição, e materiais vem decrescendo, né? Mais posições pequenas em industrials, parte industrial, né? E tecnologia da informação. Interessante, algo totalmente diferente da composição lá do Berkshire Hathaway, né? Que seria lá muito concentrado em tecnologia da informação. Aqui, já que o portfólio da Bridgewater, através do Ray Dalio, bem pequeno em tecnologia da informação. Por último, nossa principal referência, Renaissance Technologies. De cara, a gente já enxerga aqui que ele aparentemente, obviamente, eu não conheço o portfólio, os detalhes do método lá do Gene Simons, mas aparentemente ele separa aí por setores, né? Esses principais setores que a gente tem aqui, né? Tá, se a gente for ver, tem um desenhozinho aqui bem interessante, né? Lá separa comunicação, consumo discricionário, aqui consumo staples, que é o consumo básico, um pouquinho aqui em energia, não tão concentrado na parte de finanças, né, 9,14%, pelo menos nesse momento. Vem aumentando posição aqui no healthcare, quase 20%, né, crescimento. E industrials, 6%. Posição aqui em tecnologia de informação já é bem maior do que lá do consumo não, da carteira do Ray Dalio, né? Eu vou falar Ray Dalio, mas obviamente é da Bridgewater. No caso aqui da Renaissance Technologies, 17,35%, né? Materials, né? 5,54%. Real estate, uma coisa que não tinham lá nos outros, né? 2,79%. Transportes, também não vi lá nas outras carteiras, 1,24%. E utilities, 4,55%, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês qual é realmente a principal diferença entre uma carteira tradicional e uma carteira quant. Para isso eu vou colocar ali a carteira do Ray Dalio entre tradicional e quant, tá? Obviamente é atrevimento meu, né? Mas a 100% quant, com certeza absoluta, é a do Gene Simons. Então vamos lá, a principal diferença. E aí, começando pela carteira da Berkshire Hathaway, né? Aqui
a gente pode ver aqui em torno de... Aqui essas duas últimas foram já vendidas todas as posições, aqui toda a posição, né? 100% vendida. Mas tirando aqui 50 menos 4, 46 ativos aqui nesse momento as carteiras da Berkshire Hathaway, tá? Agora a gente vai olhar lá a carteira da Bridgewater. Bora ver quantos ativos a gente tem lá, né? Da Bridgewater, agora a gente tem aqui, olha aqui a quantidade de ativos. Centenas de ativos, né? Centenas de ativos a gente tem aqui. Então, mais de 400 ativos tem aqui na carteira da Bridgewater. Aquela composição geral que eu falei lá para vocês, aqui a gente vê a quantidade de ativos. E para finalizar, aqui a da Renaissance Technologies, que é aquela que a gente diz que é 100% quant mesmo. E aí a gente já observa aqui que no caso aqui da Renaissance Technologies, aqui a gente está falando em milhares de ativos. Milhares, são milhares mesmo, né? Mais de 3.000 ativos aqui que a gente vê na carteira da Renaissance Technologies. Então, pessoal, é essa a principal diferença entre uma carteira quant e uma carteira tradicional. A quantidade de ativos. Pelo menos a carteira quant do Gene Simons é assim. A nossa também tem uma característica, ela tem uma característica de ter uma maior quantidade de ativos ali para compor a carteira. Como eu sempre falo, né, eu tenho eu tenho 4 carteiras, né, na verdade, separadas nas corretoras. Eu tenho na carteira do nosso plano 5, que a gente está recriando aí, no caso, os 5 primeiros dígitos, que a gente usa a corretora da Rico. No momento a gente tem, se não me engano, 4 ativos. Depois eu vou fazer uma atualização para vocês. 4 ativos, mais ativos de Bitcoin e Ethereum, as criptomoedas, né? No total, não chegam a 10 ativos. A carteira Clear, aí a gente já tem dezenas de ativos, é uma carteira 100% quant também. Eu mostro ela. Eu tenho uma carteira da XP, que é uma carteira privada minha, não revelo, não mostro ela. E a carteira da Evony também, às vezes eu dou uma pincelada nela, que ela tem uma característica também lá na sua composição. Mas a carteira Clear, como eu falei, tem dezenas de ativos lá que compõem essa carteira e tem essa característica, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar, né? Quantos ativos a gente põe em carteira lá? Então muita gente fala em 10, muita gente fala em 15, né? Fica nessa faixa aí de 10 a 15 ativos. Mas saibam que, no caso da minha carteira quant aqui, ela segue essa filosofia da gente acumular ativos e vai reconstruindo, rebalanceando essa carteira. Então ela pode chegar realmente a dezenas de ativos, coisas que, por exemplo, numa carteira tradicional seria mais complicada. Porque na carteira tradicional você vai ter que acompanhar, né? E esse, no caso, para quem mantém a posição, né? E esse acompanhamento, né, ficar vendo relatório, lendo relatório, acompanhamento mensal, não é a nossa filosofia. Nada contra, né? Se você quer realmente ficar olhando isso aí é questão sua, né? Na minha opinião, é mais interessante você focar na sua renda ativa, né? Aquele seu trabalho, seja você como empregado ou como empreendedor. É isso que vai te garantir os aportes, que é uma das raízes do nosso plano 5. Mas enfim, é essa a principal diferença, a quantidade de ativos, como a gente pode ver. Eu vou cada vez mais amadurecendo essa ideia do quant para você entender e se familiarizar cada vez mais com esse tipo de estratégia. Certo, pessoal? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o comentário, compartilhar com seus amigos. Diga aí no comentário quantos ativos você tem na sua carteira. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.